Seja muito bem-vindo ao canal Prazer Livros, o canal criado com o objetivo de te incentivar a gostar de leitura e também conhecer um pouco da nossa literatura brasileira. E como vocês podem ver aí na descrição do vídeo, hoje a gente vai falar sobre literatura brasileira, que faz tempo que eu não trago vídeo aqui falando sobre literatura brasileira. E vocês sabem que eu amo a literatura brasileira. A literatura brasileira me ajuda muito a entender, eu tô no ensino médio, me ajuda muito a entender as fases da literatura brasileira. E quando a gente lê um livro daquela fase, daquele período, a gente entende mais ainda o conteúdo. Então hoje eu escolhi aí o livro, como vocês podem ver na descrição do vídeo. O livro que eu vim fazer um resumo foi o livro Senhora, de José de Alencar. Esse livro, gente, é maravilhoso. Ele foi publicado em 1875, mas na hora que a gente para analisar o contexto do livro, a gente consegue associar a nossa realidade. Então, assim, é um livro que, apesar de ter publicado lá naquela época, ele se entrelaça de alguma forma, tem um laço muito grande com a nossa realidade em pleno século XXI. Então, assim, esse livro vai falar o quê? Primeiro, vamos falar sobre o José de Alencar, que foi o responsável que publicou esse livro. Ele tem a principal característica, esse livro pertence ao romantismo, o período do romantismo. Esse período ele é dividido em 3 fases, a primeira, a segunda e a terceira fase. E esse livro está na terceira fase do romantismo. E ele é um livro que é uma crítica social e política. Ele é um livro que já vai se engateando ali para a fase do realista. Então ele tenta buscar aquela sem fuga da realidade. Ele é uma característica de hipérbole, ocorre muita hipérbole, aquele exagero nesse livro. Ele, tanto nas obras da terceira fase, mas é um exagero, ocorre muito exagero na terceira fase do romantismo em suas obras lançadas naquela época. E esse livro, ele busca despertar uma emoção e uma ação muito grande no leitor e na leitora que vai ler esse livro. Então, assim, é um livro que te prende, é um livro que você começa a ler e você continua mais um pouquinho e quer saber o que vai acontecer, isso e aquilo. Então, vamos lá. O resumo realmente desse livro aqui, que eu gostei muito de ler, e é um livro que eu fiquei chocada, que apesar de ter publicado naquela época, na nossa realidade, a gente observa muito isso. Então, assim, esse livro vai ter a protagonista principal, a Aurélia, que ela é uma filha de uma costureira, e ela é muito pobre, e ela é apaixonada pelo Fernando. Então, assim, o Fernando é tudo. A Aurélia é uma menina muito doce, uma menina educada, uma menina carismática, uma menina, assim, maravilhosa, né? E ela é muito apaixonada pelo Fernando e vai se casar com o Fernando. Porém, todavia, acontece o quê? Que o Fernando acaba se interessando por uma menina mais rica, uma menina de classe mais alta do que a Aurélia, que é a Adelaide. E a Adelaide propôs pra ele, né? Vamos dizer assim, ele se interessou por ela, mas pela questão financeira, porque ele viu que com a Adelaide ele poderia ter um futuro mais promissor. Com isso, a Aurélia vai ficando de todas aquelas características maravilhosa que ela tinha, uma menina doce, uma menina carismática, ela vai ficando uma pessoa fria e calculista depois que o noivo, namorado dela, deixou e trocou ela. E com o passar do tempo ela vira órfã, então muito triste, ela se torna órfã e com isso o Fernando já começa a ter aquela vida maravilhosa. E com o passar do tempo ela descobre que o avô deixou uma fortuna, uma herança gigantesca. E, gente, vocês até começam a imaginar o que acontece. Várias pessoas daquela época começam a olhar a Aurélia com os olhos diferentes. Gente, ela era só uma pobre moça, agora todo mundo trata ela muito bem. Isso porque as pessoas daquela época, ela situava de acordo... O tratamento das pessoas ocorre de acordo de uma forma. Se você tem dinheiro, eu vou te tratar bem. Se você não tem, pra mim você vai passar despercebido. E quando a gente traz isso pra nossa realidade, isso ainda acontece. Então, assim, é aquele tipo, o seu tratamento, a forma que eu vou te tratar vai de acordo com
o tanto que você recebe, o tanto que você tem. Então, assim, naquela época a sociedade começou a tratar ela muito bem, começou a chamar ela pra várias coisas, e ela tinha tanto pretendente, tantas pessoas que não queriam se casar por ela, por amor não, era apenas por questão de dinheiro. Até que um tempo, o Fernando não deu certo com a Adelaide, e ele acabou que ficou solteiro. Aí a Aurélia pensou, gente, agora é minha hora de dar minha vingança. A Aurélia praticamente comprou ele, e ele se casou com ela, e com o passar do tempo, ele começou a depender dela demais. Tudo que ele fazia, ele tinha que pedir a autorização dela, então ela praticamente bancava ele em tudo. E com isso, com o passar do tempo, ele começa a procurar um trabalho, aquilo outro, tentar se reestabilizar assim, né, vamos dizer. Ele até pensa em pagar ela tudo que ela gastou com ele, com aquelas coisas todas. Só que depois disso, a Adelaide, a Aurélia começa a ver, a Aurélia começa a ver como ele tá se esforçando, o quanto ele mudou. Porque ela começa a perceber que ele realmente gosta dela e ela acaba que perdoando, né? Ela acaba se apaixonando por ele e é assim que termina. Basicamente, tem muitas coisas, mas eu tô botando os principais tópicos aqui. E é basicamente isso que o livro conta. Ele conta esse tabu que é basicamente presente até hoje. Esse tabu do dinheiro, esse tabu do capitalismo presente na nossa sociedade. Então é um livro muito maravilhoso, é um livro que eu indico muito para vocês lerem. Então se você quer ler um livro bom, um livro que fale sobre esse tipo de eixo temático, leia Senhora. E eu espero que realmente vocês tenham gostado desse resumo. Foi um resumo bem rápido. E se você gostou, você já sabe o que fazer. Deixa o likezinho aí. Se inscreva, compartilhe para os seus amigos para que ele possa ter acesso a esse tipo de vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!